acredita que um cara pode passar anos escondido igual rato em outro país, voltar praticamente sem exército nenhum para Inglaterra e ainda virar rei? Não, né? Porque isso não faz sentido, não é história normal, parece roteiro ruim de filme. E mesmo assim, aconteceu. Na Inglaterra, no meio de uma guerra civil onde as pessoas estavam literalmente se matando por uma coroa. Então, no meio desse caos, apareceu um cara que, se você olhasse para a árvore genealógica dele, você dava risada. Porque ele não tinha direito nenhum ao trono, nenhum, zero. Só que ele tinha uma coisa muito mais perigosa do que direito: tempo, paciência e uma mãe completamente obcecada em colocar ele lá em cima, custe o que custar. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai começar a biografia do Henrique Tudor, o homem que não deveria nem estar na disputa e acabou fundando uma das dinastias mais importantes na Europa. Como é que um bebê nascido no meio do caos total da Guerra das Duas Rosas, um conflito brutal entre as casas de Lancaster e York pelo trono da Inglaterra, sobrevive e cresce para conquistar a coroa e começar uma dinastia inteira? A resposta é uma mistura bem complicada de linhagem, muita política e, claro, muito dinheiro. Os Tudors não faziam parte da nobreza tradicional antiga, pelo contrário, foi uma ascensão meteórica e cheia de controvérsia. Eles eram vistos como forasteiros, uma família galesa que só chegou no centro do poder por causa de uma das uniões mais inesperadas e escandalosas da história da Inglaterra. O avô do Henrique, Owen Tudor, era audacioso, para dizer o mínimo. Ele começou um caso secreto com a rainha viúva, Catarina de Valois. Isso era completamente ilegal e, claro, ele foi preso. Mas aí vem a reviravolta. O rei da época, o Henrique VI, que era meio-irmão dos filhos dele, não só perdoou Owen, como transformou os filhos dele, Edmundo e Jasper, em condes. Deu títulos, poder e do nada os Tudors, que não eram ninguém, ganharam legitimidade e viraram jogadores importantes para o lado dos Lancaster. E claro, esse status todo foi usado imediatamente para fazer política. A missão do Edmundo, o pai do nosso Henrique, não era nenhuma coisa nobre ou romântica, ele precisava casar com a pessoa certa. E a pessoa certa era Margaret Beaufort, rica, filha única, com sobrenome respeitável e ligada à nobreza tradicional inglesa. Era exatamente o tipo de casamento que mudava o jogo. E é aqui que as coisas ficam interessantes, porque esse casamento não juntava a sua ambição, juntava também uma linhagem que vinha com um problema enorme. A Margaret Beaufort, mãe do Henrique VII, era descendente de um filho do Eduardo III. Mas o fato é que é o seguinte: o Eduardo III teve um caso com a Catherine Sandford e eles se casaram depois. E aí os filhos foram legitimados pelo parlamento. Parecia perfeito, né? Mas não exatamente, porque o rei Henrique IV, quando confirmou que esses filhos eram legítimos, ele adicionou uma clausulinha ali no texto que basicamente dizia: então, vocês são legítimos, mas nem vocês, nem ninguém da tua família vai poder herdar o trono. Era um bloqueio legal, jurídico, fim de papo. Só que, apesar de ter a porta do trono fechado na cara pela lei, a Margaret Beaufort tinha uma fortuna. A renda anual dela era umas 1.000 libras e, para a época, era uma quantia astronômica. Ela estava, então, sem dúvida, entre as pessoas mais ricas de toda a Inglaterra. Um artesão bom, para você ter ideia, alguém com vida decente ganhava umas 12 libras por ano. A riqueza da Margaret era quase 100 vezes maior. Isso a transformava num dos ativos políticos mais valiosos de todo o país. Desde criança, Margaret foi usada como uma peça num tabuleiro de xadrez, passada de um guardião para o outro, sempre como moeda de troca. E essa vida ensinou a ela uma lição dura: o único jeito de sobreviver neste mundo é controlando tudo o que for possível. E com isso, ela virou uma estrategista de primeira. Aí você junta os dois: do lado do pai, uma ligação com a realeza, que veio de um casamento ilegal, sem base nenhuma na lei de herança, e do lado da mãe, sangue real, uma fortuna, mas uma proibição legal, escrita e assinada, que dizia: ó, vocês nunca vão ser reis. A reivindicação, então, do Henrique Tudor trono, se fosse depender só do sangue, era fraquíssima. Então, como é que ele se tornou rei?
A resposta não está nos livros da lei, está no campo de batalha. Mas antes de chegar na batalha, a gente precisa ir para o começo. Como é que foi o nascimento do Henrique? O castelo de Pembroke ficava na parte sudoeste do país de Gales. Era uma fortaleza de pedra calcária construída pelos normandos no final do século XI, amparada e reforçada ao longo dos séculos seguintes, até se tornar uma das estruturas militares mais impressionantes do país de Gales medieval. E essa fortaleza era do Jasper Tudor, meio-irmão do Henrique VI, que concedeu o castelo e o condado de Pembroke para ele em 1454. Aí, quando Edmundo morreu em novembro de 1456, o Jasper trouxe a viúva dele, grávida, Margaret Beaufort, para a proteção do castelo. O Edmundo tinha morrido no castelo de Carmarthen, a cerca de 40 quilômetros a nordeste de Pembroke. Tinha mais ou menos 26 anos e morreu de peste bubônica após ser capturado pelas forças dos York durante os conflitos daquela época. Não morreu em batalha honrosa, morreu doente, preso, longe da esposa de 13 anos que estava em Pembroke com a barriga crescendo. E morreu sem saber se o filho tinha nascido ou não. E sim, a Margaret Beaufort tinha 13 anos quando ficou grávida do Henrique Tudor e 14 quando deu à luz. As fontes medievais são unânimes em descrever a Margaret como física e constitucionalmente pequena, magra, baixa, de ossadura fina, o tipo de corpo que não tinha sido feito para partos em tão pouca idade. O John Fisher, o bispo de Rochester, confessor pessoal da Margaret por décadas, descreveu o parto como muito difícil e perigoso para os dois. As parteiras presentes chegaram a temer que nem a Margaret nem o bebê sobrevivessem. O trabalho de parto foi longo e exaustivo, num castelo de pedra, num inverno galês, com o marido morto 3 meses antes, sem saber que o regime que ele tinha apoiado sobreviveria o suficiente para dar a esse bebê qualquer futuro. O fato dos dois terem sobrevivido foi tratado como um milagre e a Margaret passou o resto da vida com uma devoção religiosa intensa que quase certamente tinha raízes nessa experiência de sobrevivência. O parto também provavelmente causou danos físicos permanentes que a impossibilitaram de engravidar novamente. Isso tornaria o Henrique não apenas o filho da Margaret, mas o único filho, o único ser humano para quem toda essa inteligência, determinação dela se dirigia de forma concentrada e ininterrupta por 52 anos. A Margaret viveu até 1509 e nunca parou de trabalhar pelo filho. O batizado foi realizado quase certamente na igreja de Santa Maria, em Pembroke. O nome Henrique, em inglês e não em galês, era uma escolha política e simbólica, homenagem ao rei Henrique VI, o patrono da família. Mas tem um cronista galês que registra que o povo do norte do país de Gales chamava ele de Owen, o nome do avô paterno, por muitos anos. Tinha uma tradição de uma profecia política que via nos Tudors a possibilidade de um rei de sangue galês governando a Inglaterra. Enfim, com Edmundo morto e a Margaret ainda se recuperando, a responsabilidade imediata pelo recém-nascido Henrique caiu sobre Jasper Tudor. O tio tinha mais ou menos 26 anos e era um soldado galês de convicções fortes que via sua lealdade ao rei Henrique VI como algo próximo de uma obrigação sagrada, e ele nunca considerou mudar de lado. Nos primeiros 4 anos de vida, o mundo do pequeno Henrique Tudor era um lugar seguro, contido dentro das muralhas de Pembroke, sempre sob a proteção do tio. O Jasper não era só um guardião, era praticamente um pai. E ele tinha todos os motivos para ser super protetor. O Jasper tinha perdido o próprio pai, o Owen Tudor, numa execução pública depois da Batalha de Mortimer Cross, em 1461. Tinha perdido o irmão Edmundo para doença numa prisão iorquista. Então ele era um homem que tinha aprendido pela experiência mais brutal possível que nada é permanente e a sobrevivência exige vigilância constante. E as lealdades são o único tecido que mantém o mundo unido quando tudo mais desaparece. Então ele ensinou o Henrique a lição mais dura daquela época. Para sobreviver, é preciso sempre estar de olho em tudo. Então, naquele momento, tudo virou de cabeça para baixo. A Batalha de Taunton, em 29 de março de 1461,
Mudou tudo de forma irreversível. Lutaram mais ou menos 60 mil soldados naquele dia na neve em Yorkshire, com mortos chegando a algo entre 16 e 28 mil, quase todos do lado Lancaster. A vitória foi tão completa que o Eduardo IV foi coroado. Uma das primeiras ações do novo rei foi usar atos de attainder, confiscos legais de títulos e propriedades contra os lancastrianos que tinham lutado contra ele, incluindo Jasper. Jasper perdeu, então, o condado de Pembroke, que foi concedido a William Herbert. Com o castelo veio Henrique Tudor de brinde. O menino de 4 anos foi incluído no arranjo, mais ou menos como parte do Paguion Leve II, um inventário, uma peça com valor político que precisava ser mantida sob controle dos York. O Jasper teve que fugir, não tem registro de como foi a despedida deles. O que há é um registro de que o Jasper fez nos 34 anos seguintes. Nunca abandonou o Henrique, nunca mudou de lado e voltou imediatamente quando as circunstâncias permitiram. William Herbert assumiu a guarda do Henrique em fevereiro de 1462, então, quando o Henrique tinha 5 anos. Ficava a cerca de 50 quilômetros a nordeste de Pembroke, uma das residências aristocráticas mais impressionantes do país de Gales naquele período. Tutores formados em Oxford, tudo de bom e do melhor, mas a doutrinação yorkista foi inútil. As lições do Jasper e as cartas da mãe eram muito mais fortes e, sem perceber, Harlan estava ensinando ao Henrique algo que nenhum tutor programou: a habilidade de ler situações com precisão. Ele observava decisões sendo tomadas sobre ele sem que sua opinião fosse relevante. Esse tipo de impotência em muitas pessoas produziria amargura, mas no Henrique produziu outra coisa. O Herbert tinha planejado casar o Henrique com uma das suas filhas, o que teria provavelmente encerrado a biografia do Henrique como só um pretendente político ao trono. Mas o plano não se concretizou, porque William Herbert foi capturado e executado em 1469 durante a rebelião do Conde de Warwick, derrotado na Batalha de Edgecote e decapitado pouco tempo depois. O Henrique acabou continuando um tempo com a viúva do Herbert, que o levou para Herefordshire. Era um limbo confortável materialmente, mas indefinido de forma política. E foi esse limbo que a restauração do Henrique VI em 1470 acabou de forma abrupta. A Margaret Beaufort, durante todos esses anos, não ficou inativa. O segundo marido, Henry Stafford, morreu em 1471 de ferimentos recebidos na Batalha de Barnet. 8 meses depois, ela se casou pela terceira vez com Thomas Stanley, o primeiro conde de Derby. A escolha era de uma precisão política quase assustadora. O Stanley era famoso por nunca ter lutado numa batalha da Guerra das Duas Rosas, não por covardia, mas ele tinha uma habilidade excepcional de identificar o momento certo para se comprometer, que na avaliação dele nunca tinha chegado. Ele tinha muitas propriedades, grandes vínculos em ambos os lados do conflito e aquela prudência. O casamento com Stanley, então, foi política pura. Aí, em outubro de 1470, aconteceu algo que ninguém tinha considerado possível. O Henrique VI foi restaurado de novo no trono da Inglaterra. Mas essa restauração dos Lancaster era frágil e não duraria muito. Mas fez com que o cenário do Henrique Tudor mudasse, já que o Jasper voltou do exílio. Era o padrão que definiria o Jasper ao longo de toda a vida. Quando a causa dos Lancasters tinha chance, ele estava presente. Ele não voltou só para retomar posições e títulos, mas para buscar o sobrinho que ele tinha deixado. O Jasper levou o Henrique a Londres para ser apresentado ao rei Henrique VI. O velho rei, ao ver o jovem de 13 anos, que era o remanescente mais próximo dos Lancasters, disse, segundo alguns cronistas, que ele seria rei. Invenção posterior, o relato contemporâneo, nenhuma das duas possibilidades pode ser descartada. O que é certo é, a consciência estava lá, mesmo em 1470, que o Henrique Tudor poderia ser o próximo rei Lancaster. A restauração do Henrique VI durou 6 meses. O Eduardo IV invadiu a Inglaterra em março de 1471.
Na Batalha de Barnet, em 14 de abril, as forças do Eduardo derrotaram e mataram o Conde de Warwick. Na Batalha de Shrewsbury, em 4 de maio, o Eduardo de Westminster, o filho do Henrique VI e único herdeiro masculino, foi morto na batalha. Então, Henrique VI foi preso na Torre de Londres e morreu. Dia 21 de maio de 1471, oficialmente desgosto, mas provavelmente assassinado. Eu posso contar isso em outro vídeo. Com a morte do Henrique VI e do Eduardo de Westminster, a linha masculina direta dos Lancasters acabou. O que restava de qualquer reivindicação dos Lancaster concentrava-se no Henrique Tudor, de 14 anos. O Eduardo IV, então, enviou Roger Valaug para capturar o Henrique e o Jasper. Só que o Jasper capturou o cara primeiro e cortou a cabeça dele. Em setembro de 1471, o Jasper e o Henrique tiveram que ir embora. Embarcaram em Tenbury, no sudoeste do país de Gales. A lenda local afirma que eles se abrigaram na casa do prefeito de Interby, o Thomas White, amigo do Jasper, e escaparam escondendo-se no porão antes de chegar ao porto, através de túneis secretos. A intenção era ir para a França, mas uma tempestade os desviou e eles acabaram embarcando em Le Conquet, perto de Camaret, em Brittany. O Francis II, duque de Brittany, recebeu os Tudors em Vannes e deu-lhes proteção no Château de Sucínio. Por 11 anos, o Sucínio foi um acampamento armado contra qualquer tentativa de raptar o Jasper e o Henrique, porque ambos seriam imediatamente executados se capturados. E o Duque de Brittany não mantinha eles por caridade, eles tinham um valor diplomático enorme e podiam ser usados como moeda de troca a qualquer momento. Mais de 500 lancastrianos viviam em Sucínio até 1483. Transformando o castelo numa mini-corte de exilados, o Eduardo IV fez pressão diplomática e em 1475 convenceu o Francis de entregar o Henrique sob pretexto de casar com uma das suas filhas. O Henrique foi levado próximo da Inglaterra como parte do acordo. Aí ele ficou doente, ou fingiu ficar doente, e refugiou-se num mosteiro, reivindicando asilo, e o Eduardo não tentou uma nova extradição depois desse episódio. Enfim, ninguém achava que o Henrique ia conseguir, sem exército, sem dinheiro, sem base territorial, com linhagem questionável e vivendo fora do país há mais de uma década. É mais um "quem é você?", com sobrenome. E o Henrique não era carismático no estilo medieval, não era um cavaleiro glorioso, tipo Ricardo III, que liderava cargas em batalha, não tinha reputação de guerra, ele era mais quieto, observador. Exatamente o tipo de pessoa que ninguém percebe até ser tarde demais. E essa foi a maior vantagem dele. A morte do Eduardo IV em abril de 1483, inesperada aos 40 anos, mudou o cenário. O herdeiro era um menino de 12 anos. E o Ricardo, duque de Gloucester, assumiu a regência. Depois se tornou rei e os meninos desapareceram da torre. Para o Henrique Tudor e para os exilados de Sucínio, a coroação do Ricardo III foi um choque e uma oportunidade. A Margaret Beaufort, na Inglaterra, tinha trabalhado o tempo todo com os contatos que ela cultivou por anos. Ela iniciou discussões com a Elizabeth Woodville pelo médico mútuo das duas, que transmitia correspondências secretas entre elas, e juntas elas conspiraram para substituir o Ricardo III pelo Henrique Tudor e solidificaram o plano com o noivado do Henrique com a Elizabeth, filha mais velha do Eduardo IV. Aí, em 25 de dezembro de 1483, na Catedral de Rennes, o Henrique jurou publicamente que se casaria com a Elizabeth de York e, se vencesse, unificaria as duas casas. E aí, em meados de 1484, o tesoureiro Pierre Landais tomou as rédeas lá do governo de Brittany e fez um acordo com Ricardo III e entregar os Tudors em troca de arqueiros ingleses. O bispo John Morton, exilado em Flandres, soube do plano e avisou a tempo. Jasper e o Henrique escaparam separadamente, com horas de antecedência, e cruzaram a fronteira com a França. Foram recebidos na corte do Charles VIII, quando os acolheu e forneceu também recursos. Aí, quando o Francis II, lá da Brittany, se recuperou, ele ficou envergonhado com o que tinha acontecido
e ofereceu aos 400 lancastrianos restantes em Sucínio um salvo-conduto para a França e pagou as despesas. Era o fim, então, de 11 anos em Sucínio e o início dos últimos meses do Henrique antes de Bosworth Field. Em agosto de 1485, Henrique desembarcou em Milford Haven, no país de Gales, a poucos quilômetros do castelo de Pembroke, onde ele tinha nascido 28 anos antes, com cerca de 2.000 homens próprios e 1.800 mercenários da França. Ele começou a marchar pelo interior do país de Gales, ganhando muito apoio à medida que ele avançava. Nobres galeses e antigos aliados dos Lancaster foram se juntando. Não era uma força impressionante, mas era o suficiente para se tornar uma ameaça real. E o Ricardo III decidiu que ele ia interceptar essa força antes dela crescer. A batalha aconteceu em 22 de agosto de 1485, perto de Market Bosworth, com um terreno irregular, partes alagadas e vegetação baixa. Não era um campo de batalha militar, era um lugar que quebrava a formação e atrapalhava os cavalos. Isso importa porque aqui a ordem começou a ir para o inferno rápido. O Ricardo III chegou com algo entre 10 e 12 mil homens, bem posicionados numa elevação conhecida como Ambiel Hill. A vantagem visual e defensiva, o comando estava dividido entre John Howard, Duque de Norfolk, e Henry Percy, Conde de Northumberland. Do outro lado, o Henrique chegou com algo em torno de 5 mil homens, um exército que não era exatamente um orgulho nacional. Tinha mercenário francês pago porque precisava de gente, tinha galês que entrou mais por identidade do que por estratégia, tinha gente indecisa que ainda estava lá vendo se ia dar certo. E o mais importante, o Henrique não era um comandante técnico de batalha. Quem coordenava era o John de Very, conde de Oxford, porque o Henrique não tinha experiência nenhuma de campo, então ele permaneceu mais recuado e protegido, porque a morte dele encerraria tudo. E no meio disso tudo, um terceiro elemento transformou essa batalha numa roleta russa. Os Stanley, o Thomas Stanley, padrasto do Henrique, o irmão William Stanley, estavam ali com cerca de 6 mil homens, um segundo exército completo, mas eles ficaram parados, só olhando. O Ricardo III estava mantendo o filho do Thomas Stanley como refém para tentar forçar a lealdade, o que significa que dos dois lados tinha gente esperando quem ia cair primeiro. A batalha começou com arqueiros entrando e o vento leve estava favorecendo os homens do Henrique. Virou bagunça porque o terreno não ajudava, as linhas não se mantinham perfeitas. O Oxford deu ordem para os homens dele ficarem mais compactos, porque abrir demais naquele terreno ia ser suicídio. Enquanto isso, o Ricardo ainda tinha vantagem, com Norfolk liderando o avanço inicial. Mas o Duque acabou morto e isso começou a desorganizar o lado do rei. E é aqui que o Ricardo tomou a decisão que definiu tudo. Ele resolveu que ia encerrar a batalha matando o Henrique diretamente, ele mesmo. Então, ele identificou onde o Henrique estava, mais recuado e protegido, e liderou pessoalmente uma carga de cavalaria que atravessou o campo e ele chegou muito perto. Ele derrubou o porta-estandarte do Henrique, o William Brandon, que morreu naquele momento. Por alguns minutos, aquilo estava muito perto de dar certo. Só que naquele exato momento, os Stanleys entraram na batalha a favor do Henrique. William Stanley entrou primeiro, enquanto Thomas manteve uma posição mais cautelosa, e isso mudou completamente o equilíbrio. O Ricardo não estava mais atacando, ele estava exposto. Ele avançou demais, se distanciou da batalha, perdeu proteção e estava cercado. E ali foi um ponto sem volta. O cavalo do Ricardo foi derrubado. Um rei no chão, no meio de uma batalha medieval, não tem um plano B. Ele continuou lutando sem o elmo, porque ele não tinha alternativa, mas não tinha mais cenário de vitória. Ele foi cercado por vários homens, recebeu múltiplos golpes, incluindo ferimentos graves na cabeça, confirmados pela análise do esqueleto, que eu falei num vídeo para vocês, que foi encontrado em Leicester em 2012. Morreu ali no meio da lama, e também há provas que tiraram a roupa dele e fizeram mais feridas no cadáver. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Mas, com a morte do Ricardo, a batalha acabou. O Northumberland, o Henry Percy, não tinha movido suas tropas depois disso de forma decisiva. Então, o campo
Quem ganhou é quem ficou de pé. Então, o Henrique Tudor não venceu porque foi o melhor comandante, nem porque tinha o melhor exército. Ele venceu porque sobreviveu ao momento mais crítico, enquanto o Ricardo morreu. Mas ganhar o trono num campo de batalha é uma coisa, segurar o trono já é outro problema diferente, completamente. E no próximo vídeo, amanhã, meio-dia, a gente continua a saga do Henrique Tudor, a coroação depois de Bosworth, o casamento com Elizabeth de York, porque ele esperou ela provar que podia gerar um herdeiro antes de coroá-la. Se você acha que já viu tudo sobre os Tudors, você ainda não viu nada. E hoje, às 8 horas da noite, tem vídeo novo. E esse aqui você vai sair diferente. Um beijo grande e até mais tarde para o próximo Steph Flix.